Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre O Leitor, filme de 2008. Esse foi um dos filmes mais polêmicos daquela temporada de premiações por causa dos temas que são abordados. Ainda que seja uma produção de alta qualidade, ela requer uma boa dose de coragem do espectador para enfrentar alguns tabus históricos e sociais que a gente vai enumerar ao longo desse vídeo. De cara, eu posso te garantir que esse é o filme que mais vai te incomodar entre todos os indicados a melhor filme dessa temporada. O que não é necessariamente uma coisa ruim, até porque o cinema pode e deve também ser provocativo. Hannah Schmitz. Who was she? Well, that's what I wanted to tell you. As origens da história estão num livro lançado em 1995, escrito por Bernhard Schling. O material foi adaptado para o cinema pelo roteirista inglês David Hare, que já tinha sido indicado ao Oscar em 2002 pelo filme As Horas, e repetiu o feito nesse caso. Michael Berg é um advogado que mora sozinho em seu apartamento e desde as primeiras cenas relembra da própria adolescência, mais especificamente de como uma mulher chamada Hannah Schmitz se tornou uma das personagens mais marcantes da sua vida após o envolvimento que eles tiveram. Berg era um menino retraído, de poucas palavras, introspectivo, que num determinado dia de chuva começa a passar mal e é acolhido por essa mulher que ele nunca tinha visto antes. Nesse momento brota um misto de admiração, afeto e gratidão por ela, algo que ele tenta retribuir algum tempo depois, levando um buquê de flores de presente. E já nesse segundo contato é revelado também um desejo carnal posteriormente retribuído, iniciando a vida sexual do menino. You're so beautiful. What are you talking about? É nesse ponto que o filme começa a receber parte das críticas negativas. A Hannah é uma mulher adulta, madura, que se aproveita da vulnerabilidade de um menor de idade para se relacionar sexualmente com ele. Tecnicamente falando, ela comete abusos que, a depender da legislação de cada país, poderiam ser enquadrados como pedofilia. E é bom lembrar que o consentimento de um menor de idade não autoriza um adulto a praticar tais atos, ainda que o filme deixe bem claro que o Michael não só gosta da experiência, como passa a procurá-la a todo momento. Ele até prefere se relacionar com ela do que com outras garotas da mesma idade dele. Eu vejo essa situação como um recurso narrativo que serve para exemplificar como um indivíduo pode influenciar as pessoas ao seu redor de formas diferentes. A Hannah não é uma mulher sociável, nem agradável e muito menos comunicativa. Mas para aquele menino, ela significou o acolhimento que ele precisava num momento de vulnerabilidade, algo que só foi sendo reforçado à medida que eles se reencontram e compartilham momentos de intimidade. E nesses momentos, um hábito que está sempre presente é a leitura de livros. Michael contava histórias das mais diversificadas para Hannah, que mergulhava nas profundezas da literatura de peito aberto. She was dead. Past all help or need of it. Um pouco mais à frente, o espectador vai descobrir que esse gosto da Hannah pelos livros tem a ver com o seu analfabetismo. Ela não era uma pessoa ignorante, porque as histórias lhe causavam fortes reações e emoções. Mas por ser analfabeta, ela não era capaz de praticar esse hábito de forma independente. Por isso, o Michael era como uma muleta que servia aos seus objetivos intelectuais. As coisas começam a ficar um pouco mais complicadas a partir do momento em que a gente descobre que a Hannah estava ligada ao regime nazista. Ela era uma das funcionárias responsáveis pela guarda dos povos presos e exterminados nos campos de concentração.
Mais do que isso, ela é posta em julgamento por ter praticado esses crimes de guerra. A construção da cena do julgamento leva o espectador a ver ela como vítima da situação, já que ela é acusada sozinha de ter cometido esses crimes bárbaros. Da plateia do júri, o agora estudante de direito Michael assiste a tudo impotente. Then, tell me, how did that selection happen? There were 6 guards, so we decided we'd choose 10 people each. Are you saying your fellow defendants took part in the process? We all did. Even though they've denied it? Saying we all is easier than saying I alone, isn't it, Miss Schmitz? Esse é o maior ponto de discórdia do filme. Muitos críticos consideraram imperdoável que uma partícipe do Holocausto fosse retratada como vítima. Segundo eles, o analfabetismo dela não justifica a falta de humanidade contra pessoas enviadas diariamente à morte. Eu vejo que o roteiro tenta construir uma personagem fechada, dura nos relacionamentos, que demonstra o seu afeto de forma muitas vezes considerada bruta ou fria. Por outro lado, ela era altamente disciplinada no dia a dia, talvez por entender que apenas fazendo o que era esperado é que ela ia garantir a própria sobrevivência, especialmente sendo uma mulher de baixas condições financeiras. Isso não significava necessariamente que ela era cruel, genocida ou endossava o extermínio humano. A Hannah seguia ordens dentro de uma hierarquia da qual ela era apenas uma pequena peça, altamente vulnerável, e agora estava sendo condenada por seus cúmplices justamente por ser o elo mais fraco daquele ecossistema. Na minha opinião, a maior dificuldade das pessoas em relação ao enredo desse filme é aceitar algo que está cada vez mais difícil num mundo de extremos. Ninguém é 100% vilão ou vítima, culpado ou inocente, crápula ou virtuoso. A vida é muito mais complexa, com infinitas gradações entre esses dois extremos. Dizer que a Hannah foi injustiçada pelo fato dela ter atuado em favor do nazismo não é coadunar com o Holocausto, e sim entender as especificidades do caso. Por outro lado, isentá-la de toda e qualquer responsabilidade parece no mínimo preguiçoso, quando não oportunista. E no final das contas, o tempero do filme está justamente nisso. What are we trying to do? We are trying to understand. 6 women locked 300 Jews in the church and let them burn. What is there to understand? Tell me, I'm asking. What is there to understand? I started out believing in this trial. I thought it was great. Now I think it's just a diversion. Eu não acredito que o filme milite a favor de qualquer tipo de causa. Na realidade, eu acho ele corajoso por revelar o quanto as relações humanas são complexas e o quanto é preciso ter cuidado na abordagem de todas as situações. Só de colocar essa pulga atrás da orelha do espectador, eu já vejo grandes méritos. A direção do filme ficou a cargo do habilidoso Stephen Daldry, que foi lembrado pela Academia com uma indicação ao Oscar pela 3ª vez. As outras 2 tinham sido em 2000, pelo filme Billy Elliot, e em 2002, por As Horas. Os trabalhos de produção foram liderados por 2 nomes de peso no cinema norte-americano, que lamentavelmente faleceram antes da estreia do filme nos cinemas. O primeiro deles era Anthony Minghella, vencedor do Oscar de Melhor Direção em 1996 por O Paciente Inglês, e o segundo foi Sidney Pollack, vencedor como produtor e diretor em 1985 por Entre Dois Amores. A distribuição do filme nos Estados Unidos ficou a cargo da The Weinstein Company, que tinha entre seus principais executivos Harvey Weinstein, na época um dos nomes mais influentes da temporada de prêmios. Mesmo tendo um lançamento limitado, o título assegurou mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias e 5 indicações ao Oscar, desbancando o poderoso Batman, o Cavaleiro das Trevas, da categoria mais importante. Destaque ainda para a fotografia, também indicada, e para a soberba atuação de Kate Winslet. I think the one thing I felt very strongly about was that
Whilst I knew that it would be wrong for me to take on the responsibility of trying to humanize her, I did also know that I had to make her a human being. I had to make her a woman who was possible of great love and affection and warmth, as well as the vulnerability and the shame that she feels. And she also had to be a woman who had some level of courage, certainly from the moment that she starts serving her prison sentence. Essa declaração foi dada na coletiva de imprensa que aconteceu no Festival de Berlim. Lá, ela expôs um pouco mais do difícil processo de construção dessa personagem, que finalmente deu a ela um Oscar na 6ª indicação. As outras 5, entre papéis coadjuvantes e protagonistas, aconteceram por Razão e Sensibilidade, em 1995, Titanic, em 1997, Iris, em 2001, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, em 2004 e Pecados Íntimos, em 2006. Todo mundo sabe o quanto ela era querida e esperava por esse prêmio, e a emoção que ela demonstrou ao receber a estatueta no palco só corroborou tudo isso. Eu acho um prêmio mais do que merecido pela complexidade da personagem, de quem a gente já falou tanto por aqui. Essa mistura de introspecção e mistério foi representada com autoridade. Em 2015, ela seria indicada uma outra vez como coadjuvante do filme Steve Jobs. Mas claro, é preciso citar também a altíssima qualidade dos trabalhos de David Cross e Ralph Fiennes, que interpretam o Michael em momentos distintos da vida. He's traumatized by what he knows about her. He can't divorce himself from wanting contact, but it's a very one-sided contact. So it's all connected. To what extent should he judge her, condemn her, or understand her? He doesn't want to write a letter to her. He doesn't want that sort of intimacy. But he wants to maintain the contact in the way that I suppose that they did when they were lovers, which is through the reading of books. But Stephen and I, he's conflicted. Essa declaração do Ralph Fiennes revela bem a porção final da história, que foca as atenções no personagem do Michael já adulto, tentando processar tudo o que tinha acontecido com ele. Na minha opinião, é o trecho mais complexo e sensível do roteiro. O leitor entrou como o maior azarão do Oscar 2008, e não é difícil entender o porquê. Filme divisivo, difícil e polêmico, que não facilita a vida do público, mas ao mesmo tempo uma obra provocativa e de excepcional realização, que merece ser assistida. Before the trial, I never thought about the past. I never had to. Now, what do you feel now? It doesn't matter what I feel. It doesn't matter what I think. The dead are still dead. E agora eu tô curioso para saber se todas essas questões colocadas por mim aqui nesse vídeo também te incomodam. Essas polêmicas em relação ao filme também são um problema para você? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente com isso encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 2008 e a próxima atração aqui do canal vai ser um debate, onde eu recebo 2 convidados muito especiais para a gente falar um pouquinho mais sobre cada um desses filmes e sobre como foi aquela cerimônia de entrega dos prêmios. E olha, foi bem bacana, viu? Não tá lembrando? Então me acompanhe no próximo vídeo aqui do canal. Até lá!